Oi, gente. O relator do orçamento de 2023, o Marcelo Castro, deu uma entrevista ao UOL. Eu vou mostrar trechos da entrevista. E ele disse uma coisa com a qual eu concordo e uma outra com a qual eu discordo, não é? A que eu concordo é quando ele fala que a PEC veio para salvar o orçamento e fazer com que o país continue andando em 2023, porque é verdade, o orçamento de Bolsonaro fez, o governo Bolsonaro fez para 2023 é um orçamento fake. É um orçamento falso, é um orçamento mentiroso, porque é um orçamento que o Bolsonaro prometia manter o auxílio emergencial de R$ 600. O Bolsonaro prometia dinheiro para uma série de coisas e o orçamento não tinha previsão desse dinheiro. E sem esse dinheiro, e o Lula tendo que trabalhar com esse orçamento agora que ganhou a eleição, o governo começaria sem dinheiro para o Bolsa Família, sem dinheiro para a farmácia popular, sem dinheiro para a infraestrutura, seria um caos. Então, de fato, é salvar o orçamento. A PEC salva o orçamento. Isso daí ele está correto. Mas ele está errado quando ele fala que o STF julgar o orçamento secreto, nesse momento, é um momento inoportuno. Como se fosse bom julgar mais para frente. Não, o erro do STF é ter demorado tanto para julgar o orçamento secreto. O STF deveria ter bloqueado o orçamento secreto antes. E não pode ser uma responsabilidade do novo governo enfrentar o orçamento secreto, porque isso coloca o governo em rota de colisão com o Congresso. E o governo precisa do Congresso para aprovar reforma tributária solidária, precisa do Congresso, inclusive, para aprovar a PEC da transição. O Arthur Lira, inclusive, está se utilizando disso para estabelecer uma chantagem, como eu abordei no meu vídeo anterior. Sugiro que, se você quiser saber mais sobre isso, veja meu vídeo anterior. Mas vamos ver esse trecho da entrevista do Marcelo Castro na UOL. Nós aprovamos aqui no Senado Federal a PEC por ampla maioria, que foi uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque houve um sentimento que permeou a todos os senadores da necessidade imperiosa desta PEC. O que eu tenho dito, Chico, desde o primeiro dia que eu saí como relator do orçamento, é que sem essa PEC, o orçamento do Brasil seria um caos. Nós não temos como fechar o orçamento, porque só o aumento do Bolsa Família, previsto para o próximo ano, dos R$ 200 para as famílias passarem a receber, continuarem a receber 600, são 52 bilhões, ou mais os 18 dos 150 de cada criança, 70 bilhões. Então, não tem o orçamento que veio, não tinha de onde você tirar, porque já não tinha dinheiro para nada. O orçamento do Bolsonaro era totalmente fake. Qualquer pessoa que vai ler sobre isso vai ter clareza disso. Se não for aprovada a PEC da transição, o Brasil vira um caos. Eu não sei, inclusive, como é que algumas pessoas podem minimizar a importância da PEC da transição. O orçamento que o governo Lula vai trabalhar no primeiro ano é o orçamento feito pelo governo Bolsonaro. O governo Lula não pode trabalhar com orçamento próprio. Então o governo Lula fez um lobby para aprovar a PEC para poder ter um mínimo de funcionamento para poder operar. E aí vai propor uma nova âncora fiscal, que não o teto de gastos, que é uma péssima âncora fiscal, que é um péssimo arcabouço fiscal. Tem que acabar o teto de gastos, essa é a verdade, e ir para uma coisa como o superávit primário. Mas enfim, né, você gastar menos do que você arrecada. Mas se você arrecada mais, você pode gastar mais. Enfim. O investimento do Brasil está em queda livre. Desde que nós aprovamos a PEC do teto de gastos em 2016, nós estabelecemos um valor, não podemos gastar mais do que isso. Não estou criticando, estou só constatando. Eu critico, viu? Você não, mas eu digo, o teto de gastos é um absurdo, uma excrescência constitucional, uma coisa insana. Não significa não ter uma âncora fiscal. Você pode ter. Responsabilidade fiscal é importante. Mas o teto de gastos, como ele foi feito, que limita nos investimentos de direitos sociais, mas que deixa o pagamento da dívida fora do teto, é um absurdo. Tem que acabar. De 16 para cá, as despesas obrigatórias
vem crescendo muito acima da inflação. A consequência, como o teto não cresce, então esse crescimento se dá para baixo, comprimindo as despesas discricionárias. Aí nós chegamos a um orçamento deste ano sem dinheiro para merenda escolar, sem dinheiro para farmácia popular, para saúde indígena, sem dinheiro para habitação popular. Pela primeira vez na nossa história, nós não temos dinheiro para habitação popular. E com o orçamento do DENIT absolutamente insustentável. O DENIT, os cálculos que os técnicos do DENIT fazem, é que o DENIT precisaria, no mínimo, de 8 bilhões de reais para manter as rodovias, manter. Nós temos, para todo o DENIT, 6,7 bilhões de reais. Então, essa PEC veio a... Ou seja, não conseguiria nem manter o funcionamento. É uma coisa assim, é inacreditável. O orçamento do Bolsonaro, que o governo Bolsonaro fez para 2023, é uma das últimas mentiras do governo, né? Um governo que se popularizou com fake atrás de fake, fake news atrás de fake news, e termina com o orçamento fake. Digamos assim, salvar o nosso orçamento e fazer com que o nosso país continuasse andando a partir do próximo ano. Votamos no Senado, foi para a Câmara e agora estão essas negociações. Nós achávamos e acreditávamos que a Câmara pudesse aprovar esta semana, ou hoje ou amanhã, mas já estão dizendo que vai ficar para a próxima semana. E, naturalmente, ficando para a próxima semana, fica muito difícil, porque aí nós vamos ter só essa semana próxima para aprovar a PEC, para aprovar o meu parecer na CMO e depois para aprovar no Congresso Nacional. Nós aprovamos. E eu sei por que o Lira está fazendo isso, apertando o tempo. O Lira está fazendo isso por causa da chantagem dele, porque ele quer que a chantagem funcione. Então é uma estratégia de colocar em cima da hora, porque ele sabe que o governo Lula precisa dessa PEC para o Brasil não entrar no caos no ano que vem, porque, como ele disse, não tem dinheiro para merenda escolar, não tem dinheiro para farmácia popular, não tem dinheiro para o Bolsa Família. Então, ele sabe, ou seja, o Arthur Lira, ele sabe, né, ele sabe que isso é uma necessidade, e aí, ele, espremendo o tempo, ele vai poder extrair mais da chantagem do governo Lula se ele atrasar a aprovação da PEC. É uma estratégia do Arthur Lira, né? Eu acho pouco provável que a PEC não seja aprovada, mas ele quer extrair o máximo na chantagem dele ao novo governo eleito, e essa é a jogada dele. Enfim, absolutamente lamentável. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a coisa do orçamento secreto, mas adianto que o STF tinha que ter julgado isso inconstitucional logo que isso foi noticiado pelo Estadão. Foi um absurdo o STF ter tolerado o orçamento secreto até agora, né? Enfim, com essa falta de transparência e corrupção quase que legalizada. Porque eu digo corrupção legalizada porque a gente sabe que estava rolando superfaturamento e tudo mais, né? Ocultado pelo orçamento secreto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo, gente. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se tornar membro, apoiador, quem sabe fazer um dos nossos cursos. Tchau, tchau.